Agora me ouvem? Estão me ouvindo agora? Ei! Graças a Deus! Sejam muito, muito, muito bem-vindos à nossa jornada Minha Vocação. Que alegria estarmos juntos. Estava falando que eu tenho muito a partilhar com vocês hoje e eu estou muito feliz, porque nós estamos finalmente juntos, depois de tanta expectativa. Glória a Deus por este momento. Que felicidade estar aqui com vocês. Então, primeira coisa que eu quero saber de vocês é o seguinte, né? Quem é que tá aí? Quero conhecer, quero ver quem tá aí do outro lado, tá? Fala um oizinho aí pra mim, quem você é, qual a sua idade, de onde você fala. Fala aí comigo, pra eu... Ei, Bia, você tá aí? Que alegria! Então, vocação matrimonial. Boa noite, Marinelle, querida. Luana Alagoas. Aline Ferreira, olá. Rosilene. Rosane do Pará, que alegria. Nicole, 25 anos, de Sobral, Ceará. Regiane, boa noite. Pedro, Belo Horizonte, bem-vindo, Pedro. Shirley, 30 anos, Jacareí. Joana, de Alagoas. Elaine, do Ceará. A Danila, Dani, tô te reconhecendo aí, Dani. Hello, que alegria que você tá aqui. Line, Tairine, Lívia. Que alegria, Lívia, 15 aninhos, linda. Mari, de Aracaju, a Thaís, de Regente Feijó, a Amanda, de BH, a Aline, de São Paulo, a Ceci, lá da Califórnia, prestigiando a gente, a Sibeli De onde? Urucânia. A Tal, de Brasília, Bárbara, Amanda, de BH, Amanda também de Mineiros, Goiás, Peru, América, tô vendo você aí. Janaína, de Planaltina, Goiás, Alícia, do Uruguai, que legal. Rafael, do Rio de Janeiro, 22 anos. Mila, de Brasília. A Tayane, que é paraense. Uhul! Bragança Paulista. E, gente, são muitos, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas estou muito feliz da gente estar aqui. E hoje nós vamos falar vocação matrimonial. Vocação, qual é a minha, né? Como a gente vai saber qual é a nossa vocação, né? Então, essa live tem como finalidade fortalecer a sua esperança, tá? Eu quero que você já coloque aí no teu coração isso, fortalecer a tua esperança, para você entender que ter ou não esperança sobre a realização da sua vocação, né, ter a convicção de que a sua vocação é matrimonial é um caminho. Ter esperança de que Deus te levará à realização dos desejos mais profundos do seu coração, essa esperança é uma decisão sua. E eu tô aqui para te dizer que essa live tem por finalidade fortalecer a sua esperança e te dizer, você não tem, por mais que você tenha milhões de pensamentos que te digam que você teria razão para não ter esperança, você não tem razões para não ter esperança. Repudie toda e qualquer razão para não ter esperança. E eu vou te explicar como você vai fazer um caminho para construir sobre essa esperança, para estruturar a sua esperança e construir sobre essa esperança a ponto de viver o sonho de Deus para você, viver a partir do amor de Deus, da caridade de Cristo, daquilo que Deus inspira no teu coração, tá? Então, vamos lá. Deixa eu tomar um chazinho aqui.
para a gente iniciar. Eu quero primeiro, gente, eu tô lembrando aqui, dar uns recadinhos para vocês. Então, aqui nós estaremos sempre às 21 horas, de hoje até quinta. A live vai durar no mínimo 1 hora, no máximo 1h30. Ela não vai ficar gravada aqui no Insta, mas para quem estiver lá no grupo, estiver inscrita, vai ter brindezinhos, tá? Vai ter acesso até ao replay. Mas vamos ter também coisas que é só para quem está aqui hoje. Então fica aí, fica até o final. Nós vamos fazer uma oração preparatória já já, então eu já peço também para você compartilhar essa live, tá bom? Partilha aí, já compartilha com todo mundo, pra gente poder alcançar, né, mais gente. E lembre-se que ao final dessas 4 lives eu vou abrir vagas para o meu curso sobre discernimento da vontade de Deus, chamado Imersão Epifania. Também vou falar para vocês um pouquinho sobre ele, tá bom? Mais adiante. Então, vamos lá. Olha só, nós vamos pensar primeiro o que eu tenho aqui para falar. Eu imagino, né? Eu suponho que você tem ali essa dor, quase todo mundo que está aqui viveu tem esse desejo de ser família pela fé e ainda não teve essa graça, talvez já buscou isso de alguma maneira e já buscou isso com as tuas próprias forças, com os seus próprios recursos, com as pessoas com quem você se relacionou até aqui e não foi possível, né? E não aconteceu. E aí, algumas pessoas dizem, se não aconteceu agora, será que é a minha vocação? Então, nós vamos refletir sobre como que funciona essa coisa da vocação, tá? E mesmo quando você deu o seu melhor, as coisas não saíram bem. Não saíram como previsto. Isso também aconteceu comigo, tá bom? Então, eu vou aqui explicar como que esse caminho espiritual que eu vou aqui mostrar tem o poder de mudar teu jogo, entendeu? De mudar a tua vida, de mudar completamente esses caminhos, porque tem a ver com o modo mesmo de viver a fé. Muitas vezes esse modo de falar, eu estou esperando em Deus, eu tenho fé, está fundado num tipo de fé que é uma fé que significa confiança, que significa eu acredito muito, muito, muito em Deus, eu acredito que vai acontecer, então vai acontecer. Não é essa a fé católica. A fé católica não é você acreditar muito que alguma coisa vai acontecer e porque você quer que aconteça, você acredita muito e de tanto que você se esforça para acreditar, a coisa acontece. Não é isso que é a fé católica. A fé, ela é uma virtude infusa que vem diretamente de Deus. Então você não tem fé por esforço, tá? Você tem fé por um dom de Deus. Então existe um caminho espiritual que você precisa percorrer para você ter essa fé, para você ter essa esperança. Faz sentido? Ela não é algo que você promove para si mesma por causa por meio de um esforço pessoal que você faz. Entretanto, por meio de um desenvolvimento, de um conhecimento de certas verdades, você vai sendo transformado, porque o próprio Deus, ele fala com você, ele se comunica a você. Porque Deus, o nosso Deus cristão, Cristo que se encarnou, ele não nos fez, não nos criou e nos deixou a própria sorte. Não, ele continua a querer participar. Ele é Deus conosco. Ele continua a querer participar dessa obra, que é a nossa salvação e a salvação de toda a humanidade. E também a nossa felicidade nesta terra condicionada a essa salvação. Faz sentido? Porque o fim último para Deus e o fim último nosso, nós não somos nossos. Nós somos de Deus. Entretanto, as correntes modernas, assim, não nos ensinam muito sobre isso e nem como integrar a nossa vida cotidiana, as nossas escolhas,
o que a gente espera da vida, como a gente vai construir a vida, com essa visão de que somos de Deus, de que não somos nossos. Se somos de Deus, se o Senhor ele é Deus, se ele é o nosso Senhor, ele tem que ser, né, aquele que ordena e a gente obedece. É só seguir os mandamentos? Ah, eu sigo os mandamentos e assim eu faço todas as minhas obrigações religiosas e Deus não me dá o que eu quero? Deus é um mágico da lâmpada? Não é, né? Então Deus não é obrigado a me dar o que eu quero. Ele falou, você faz todas as suas obrigações, eu te dou tudo que você quer? Ele não falou. Não é essa a verdade do evangelho. Então, eu tenho que entender que existe algo, esse Deus cristão, ele não é um Deus como qualquer outro, como outros deuses pagãos, por exemplo, que não pedem nada daqueles que são os fiéis. Esse Deus é um Deus que pede para o nosso próprio bem, que a gente seja obediente a Ele, que a gente não tem outros deuses, certo? Então, o que aconteceu? O que aconteceu comigo, por exemplo? Eu estava numa fase, eu coloquei aqui uns stories sobre a Joana, uns tempos para trás, aí que ela falou, por exemplo, que ela estava totalmente desolada, tinha passado por uma situação de término na vida dela, e ela estava muito triste mesmo, e ela começou a recorrer a Deus, assim, no profundo do interior dela, através dos exercícios inacianos, e ela dizia, Senhor, eu não tenho nada, nem ninguém além de ti. Eu não tenho ninguém, nem nada a quem recorrer, a não ser a ti. E se o Senhor não puder me ajudar, quem me ajudará? Entendeu? Então, esse estado interior, se você chegou num ponto na sua vida de desilusão com as pessoas, com as suas relações afetivas ou até familiares, em que você tenha chegado nessa situação em que você fala, Senhor, eu não tenho ninguém além de ti, ninguém me ama verdadeiramente a não ser o Senhor, né? Se você chegou nesse ponto, eu te digo, que bom, porque você está no ponto ótimo para verdadeiramente se abandonar inteiramente em Deus e saber o que Ele, buscar com sinceridade a verdade nele, buscar em Deus a verdade de quem você é e para que Ele te fez. Isso significa que você está desapegada de todas as outras coisas, de precisar agradar os outros, de precisar atingir objetivos seus com esforços próprios e tal, de modo que você está disposta a render todas as suas armas, e isso tem a ver até com Santo Inácio de Loyola, render todas as suas armas aos pés de Nossa Senhora para poder seguir a Deus. Então aqui eu vou fazer vou contar uma pequena parte da biografia de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, ele era um soldado, ele era da nobreza espanhola, tá bom? Ele era um soldado. No século XVI. Ele tinha um sonho de ser cavaleiro, tá? Até que numa batalha, ele foi atingido por uma bala de canhão e acabou convalescente numa cama. E ele viu ali tudo aquilo que aconteceu, ele foi obrigado a ficar deitado na cama. E aí ele então começou a ler sobre a vida dos santos, porque ele não lhe davam romances de cavalaria, que era o que ele queria verdadeiramente ler. Então ele leu sobre a história dos santos e ele se encantou com a história de São Domingos e São Francisco, que deram a vida para Deus. E ele falou, por que não eu? Por que não eu também? Por que eu também não abro mão de tudo e entrego minha vida para Deus? Então, ele percebeu, enquanto ele ficava ali parado, assim, olhando os pensamentos dele, ele percebeu que os pensamentos que ele tinha, que ele ficava muito feliz quando ele pensava em conquistar reinos, em ser um cavaleiro famoso, e quando ele pensava em casar com uma princesa linda e nobre, isso tudo deixava ele muito feliz.
Mas quando ele pensava em seguir pelo caminho de santidade de São Francisco, seguir o exemplo dos santos e ser alguém que abre mão de todas as riquezas e parte para Jerusalém e tudo mais, ele também ficava feliz. Quando ele pensava em despojar de toda a vida dele, ele também ficava feliz. Só que ele foi percebendo que quando ele pensava num projeto de felicidade terrena, ele ficava feliz somente enquanto ele estava sonhando, enquanto ele estava projetando aquelas imagens de felicidade terrena. Mas, quando ele pensava num projeto de felicidade no céu, isto é, de serviço a Deus, aqui na terra, mas tendo o céu como rumo, o serviço inteiro da pessoa dele para Deus, ele percebia que a felicidade dele, que a consolação, que ele chamava assim, que aquele estado de ânimo interior que ele sentia quando ele pensava nessa possibilidade, se mantinha também quando ele não estava pensando naquilo. E aí ele percebeu que quando ele pensava no projeto dele de ser cavaleiro, quando ele não estava mais pensando naquilo, ele ficava meio que como que desanimado, como se aquilo fosse algo que talvez ele ficava desanimado, entendeu? Aquilo já não alimentava mais ele, não dava mais aquela alegria ao coração dele, tá? Então, depois que ele fica bom, ele resolve então que ele vai verdadeiramente servir a Deus, que ele não vai ser cavaleiro, que ele não vai ser servo do rei da Espanha, mas vai ser servo do rei da terra. Só que nessa busca de querer saber o que Deus tinha para ele, né, e tudo mais, ele saiu ali da onde ele estava, dessa casa lá em Loyola, onde ele estava sendo cuidado, e ele foi para o mosteiro de Montserrat. E ali ele rendeu as suas armas de cavaleiro aos pés de Nossa Senhora. E ele falou assim: eu vou ser de Deus. Então ele rendeu todo aquele projeto de terra, projeto terreno que ele tinha no coração, ele rendeu para Deus. E ele se isolou numa caverna por 1 ano, com a decisão de ser eremita. E ali nessa caverna, Deus falou com ele e disse para ele que ele não era chamado a ser eremita, que ele era chamado a ser cavaleiro, né? Tanto que a ordem jesuíta ali, a companhia de Jesus, eles eram de fato cavaleiros naquele tempo. Eles tinham esse espírito de cavalaria da Idade Média, num tempo em que houve dentro da igreja uma crise muito grande por causa das novas mentalidades humanistas, ateístas, né, e que surgiram ali no século XVI. E ele era então um cavaleiro, né? Ele foi orientado por Deus que Deus queria que ele fosse um cavaleiro, mas um cavaleiro desses que trazia para aquele tempo, que negava todo o espírito medieval, novamente esse espírito de cavalaria, de guerra, combate espiritual e ensinamento mesmo das verdades de fé, mas de um modo novo, que foi durante esse 1 ano que ele ficou nessa caverna como eremita, foi que ele escreveu ali todos os seus famosos exercícios espirituais, em que ele, a partir desses exercícios, ele ensina outras pessoas, ele se coloca como alguém que vai ser o acompanhante de alguém. Então ele escreve, por exemplo, para um orientador espiritual, que seria ele, queria ler aquele manual e ele iria então acompanhar uma outra pessoa para fazer aqueles exercícios para torná-la um seguidor de Jesus. Então ele dizia assim como para se tornar um bom atleta é preciso treinar,
para se tornar um bom seguidor de Cristo, também é preciso treinar. Então, assim como você precisa fazer exercícios físicos para se tornar um bom atleta, para se tornar um bom seguidor de Cristo, você precisa praticar exercícios espirituais. Tá bom? Então, os exercícios espirituais não são a respeito de, não são para aqueles que buscam meramente seguir os mandamentos e fazer ou simplesmente não ofender a Deus. Eles são para as almas que buscam a santidade, que buscam a perfeição, que buscam, como disse o próprio Santo Inácio no seu lema, desde aquela época, que é para a maior glória de Deus, que buscam a maior glória de Deus e buscam estar a serviço de Deus, para essa maior glória de Deus, se colocar como um servidor de Cristo, tá bom? Santo Inácio, quando ele entendeu que ele iria servir o projeto que Deus tinha para ele, não o projeto que ele mesmo tinha pensado para ele sentiu nisso bem mais alegria do que ele tinha com o projeto, apesar de que com o projeto dele mesmo ele tinha grande alegria, mas com o projeto de Deus ele tinha ainda mais alegria, uma alegria que não passava quando ele não estava pensando naquilo, tá? Então, quando ele decidiu que ele verdadeiramente seguiria por esse caminho, quando ele se isolou para então estar na presença de Deus e buscar de Deus particularmente o que Deus queria dele, Deus falou para ele: não, eu não quero que você seja eremita, como né, foram os padres do deserto ali, como um Santo Antão da vida. Eu quero que você seja cavaleiro. Então, era um cavaleiro que ele ia ser chamado a ser, mas um cavaleiro não para lutar guerras pelo rei da Espanha, mas para lutar guerras pelo rei do céu e da terra, tá bom? Então ali os exercícios espirituais, eles trazem para nós essa verdade sobre o antagonismo de pensamentos e sentimentos que nos habita, tá? Como uma realidade espiritual. Isto é a tônica da batalha espiritual, tá? Então ele ensina que há essas duas direções, uma direção da pessoa, assim como no livro Cidade de Deus, do Santo Agostinho, que dizia assim, havia duas cidades, a cidade de Deus, que era erguida em desprezo do homem, e a cidade dos homens, erguida em desprezo de Deus. Tá? Então, uma era necessariamente antagônica à outra. Mesma coisa Santo Inácio em relação a esses dois projetos de vida dele, entendeu? Ele percebia que para ele seguir um projeto, ele tinha que abandonar outro. Ele não tinha jeito de ficar com os dois, certo? Então, quando ele decidiu que a vida dele era de Deus e não dele mesmo, quando ele entendeu que a vida dele era de Deus e não dele mesmo, ele então se colocou nessa relação. Ele falou assim: Senhor, eu quero, né, saber, eu quero ser teu servo. Então, o que o Senhor ordena? Então, ele precisou adquirir uma liberdade em relação aos próprios desejos dele, que eram aqueles desejos que faziam com que ele passasse horas, muito tempo pensando na donzela com quem ele queria casar, no quanto que ele ia combater guerras pela Espanha, né? Então ele entregou as armas dele, isto é, ele renunciou aos projetos do coração dele para viver os projetos de Deus. E ele achou que ele ia estar renunciando a ser cavaleiro, ele falou: você é eremita, e Deus falou para ele: não, é cavaleiro que você vai ser. Tá vendo? Então, aquilo que era o desejo maior do coração dele foi realizado, mas de um jeito ainda muito mais perfeito do que ele tinha pensado, certo? Então, isso acontece também com a nossa própria vocação, tá bom? Então, comigo mesmo isso aconteceu quando eu fui fazer os meus exercícios espirituais. Eu tive primeiro essa primeira experiência com Deus que me foi profunda a ponto de eu entender que Deus estava de fato falando comigo, de um modo particular. Eu tive uma experiência em que eu fiz uma meditação, é sempre uma surpresa, tá? Porque a visita de Deus é sempre uma surpresa. Eu fiz uma meditação em que eu tive essa visão em que Deus verdadeiramente falava comigo, certo? Não era bem uma visão, era
era um conjunto de meditações, era como se fosse assim, eu preparei a oração ali do texto da samaritana, sentei, só que no local onde eu estava tinha também um poço, aí eu sentei, falei, vamos colocar aqui como se eu fosse a samaritana nessa história. Então eu planejei aquilo, escrevi. Isso aqui a samaritana vai falar, isso aqui Jesus vai falar. E fiz o passo a passo. Santo Inácio, ele ensina essa oração imaginativa, que é essa oração que você se projeta dentro da cena do evangelho. Você faz a chamada composição de lugar. Então eu fiz essa oração ali, me coloquei como sendo samaritana. Tudo que o Senhor falava para a samaritana eu tomava para mim, tentava interpretar no contexto da minha vida. Mesma coisa, quando ela falava com Jesus, eu tentava falar como se fosse eu falando com Jesus e tentando vivenciar aquilo, tentando tirar algum proveito, tentando aplicar na minha vida. Minha voz tá baixa, gente? E aí, até que teve um determinado momento em que a samaritana ela fala assim para Jesus, será que o Senhor é maior que o nosso pai? Será Jacó? Será que és maior? És um profeta? Será que és maior do que o nosso pai Jacó, que construiu esse poço? E tal. Você lembra desse momento? Nesse momento, em vez de eu ouvir, de eu falar a mesma fala dela para Jesus, eu resolvi fazer a profissão de fé de Pedro. Eu falei, eu sei que tu és o Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E eu fiz aquela profissão de fé amorosa, assim, para Deus, sabe? Aquele que... Isso porque essa profissão de fé que eu fiz foi bem detalhada, assim, eu fui lá no céu, eu falei assim, o Senhor é um só Deus, com aquele que criou todo o universo e tal, e fui ali colocando tudo que eu sabia sobre o Cristo, eu fui colocando, o Senhor é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que deu a vida para nos salvar na cruz, filho de Maria. Comecei assim, sabe? E tipo assim, fui longe naquela profissão de fé sobre quem era Cristo, né? Fui ali lembrando e colocando, assim, falei, quando eu fui ler a próxima linha que estava embaixo, que eu tinha planejado de meditar, estava escrito assim, sou eu aqui falando contigo. Gente, lágrimas. Uma sensação de o quê? O Senhor, Criador do céu e da terra, do universo, com o Criador, o Verbo eterno de Deus aqui falando comigo. Eu senti uma felicidade. Eita, tá baixinho. Gente, pra mim, não tá. Tem gente falando ainda que tá baixo, eu preciso que vocês confirmem pra mim se verdadeiramente tá difícil de escutar, tá? Porque pra alguém que tá com dificuldade de ouvir, que tá baixo, é o seu celular, tá? Então, o que acontecia, pessoal? Eu tive aquela experiência ali e eu era, né, uma pessoa que tinha me convertido ao catolicismo, estava buscando sinceramente o catolicismo, mas eu não tinha tido ainda uma experiência interior em que Deus pessoalmente se revelava para mim, tá? Então, eu não tinha tido essa vivência. E aquela foi uma vivência muito profunda que me trouxe o que Santo Inácio também explica e nos chama, e nos exercícios a gente aprende, que ele chama de consolação espiritual. E aquilo dá uma felicidade na gente, assim. Eu falei, gente, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Então, isto, sobre a questão da busca de santidade e de simplesmente seguir os mandamentos, chega uma hora que a gente está seguindo os mandamentos que aquilo não basta. A gente precisa ter uma experiência de ver Jesus. De ver Jesus também, ver que Jesus fala conosco pessoalmente e nos revela quem nós somos. Tá? Ali, naquele momento, ele me revelou quem ele era e que ele falava comigo. Tá? E eu me senti muitíssimo amada por Deus e mesmo muito pequena. Eu falei, mas eu tão pequena, Deus tão grande falando comigo aqui agora.
tá? Então, foi muito lindo. Agora, por que essa experiência não está acessível a qualquer um, entendeu? Assim, eu, por exemplo, quando eu fui fazer esse meu retiro, e hoje eu continuo fazendo esses retiros, tá? Vou agora de novo, ele custa R$3.000 por 8 dias. Por que esses retiros, que esse tipo de conhecimento, ele é tão caro, vamos dizer assim, ele não é acessível para qualquer um, porque ele exige muito estudo, igual eu aqui no Imersão Epifania. Exige de mim o meu melhor, entendeu? Exige que eu estude, que eu me desdobre para poder oferecer o melhor. Então, eu não posso fazer isso só nas horas vagas, entendeu? Tem que ser, por isso que eu tenho também que cobrar. Entende? Porque é uma coisa que eu preciso verdadeiramente aprofundar, estudar, ir atrás de bibliografia e meio que achar uma linguagem melhor e mais adequada para poder adequar aquele conteúdo para que você vá lá, faça aquela vivência e tenha também essa experiência. Agora, uma coisa é verdade, essa prerrogativa de Deus falar comigo não é um privilégio meu, tá? Por quê? Assim como toda perna tem vocação para andar, apesar de terem aquelas pernas que não conseguem realizar tal vocação por algum problema que ela possa ter, ou algum tipo de situação ali que não é a normalidade do organismo, toda alma é feita para conhecer a verdade que é Jesus. E para conhecer de modo pessoal e interior. Toda alma. Só que ela precisa dos conhecimentos adequados para isso, que são conhecimentos de fé, de doutrina, entendeu? E de prática de oração, que são tanto conhecimentos teóricos por um lado, como conhecimentos experimentais por outro, tá bom? Toda alma é feita para conhecer Jesus, sim, tá? Então nós precisamos verdadeiramente tomar isto como a prioridade da nossa vida, em vez da gente ficar vivendo a nossa vida de modo independente, tá? A partir do século XVI, que foi justamente quando Santo Inácio apareceu, surgiram ideologias que tiraram Deus, que até então ocupava o centro da história, tiraram Deus, Jesus, do centro da história e colocaram o homem, o antropocentrismo. E disseram, não, o homem tem que ter autonomia. O homem não quer necessariamente... Quem está no centro da história é o homem, não é Deus. E assim fundaram, né? Assim foi fundada a modernidade. Com todo esse renascimento cultural, que na verdade era o renascimento do paganismo. Isso ensinou para nós que a gente tem, em relação a Deus, uma autonomia. Trouxe uma noção ilusória de que nós somos self-made men and women, isto é, que nós temos um projeto de autoconstrução de nós mesmos e que Deus não tem nada com isso. E isto é uma falácia a respeito de quem somos, tá? Nós não somos para sermos construídos por nós mesmos, só com forças nossas, e nem partimos de nós, e nem temos como finalidade só a gente mesmo, mas nós somos para Deus, tá? Isto é um dos princípios ensinados por Santo Inácio nos exercícios. E uma vez que a gente entenda essas finalidades da nossa vida, encontrar a vocação, encontrar de que maneira Deus me chama, de que maneira particular Deus me chama a segui-lo e a servi-lo, é uma consequência natural do conhecimento de mim que eu vou tendo a partir desse encontro com Deus no meu interior, na minha interioridade, com Cristo, Deus conosco, tá? Que é a própria verdade, que me revela a verdade sobre mim, que me revela a verdade sobre todo o mundo, me fala tudo aquilo que eu devo crer e aquilo que eu devo não crer. Entretanto, fazer esse caminho não é facinho, entendeu? Porque existem as forças contrárias e sempre que nós nos decidirmos por ir nesse caminho, haverá muitíssimas forças dos inimigos de Deus, tá? Mesmo dos 3 inimigos, carne, mundo e o próprio diabo, que se mobilizará
contra esse, né, mesmo dentro de nós mesmos, que é a própria carne, até a gente mesmo, que então vai se manifestar dentro de nós essa dinâmica de batalha espiritual. Não basta eu querer servir a Deus e seguir a Deus e me aproximar cada vez mais de Deus e querer descobrir o que Deus tem para mim, que automaticamente eu já vou fazer isso. Não. Existe todo um processo, um caminho de discernimento que eu devo trilhar. Entende? É isso que Santo Inácio falou das batalhas, dessa tônica mesmo de batalha interior, tá bom? Que existe dentro de nós. Uma coisa, então, que isso entra em conflito, que é coisa que a gente meio que toma como normal. Toda essa visão de que todos os pensamentos que nos habitam são nossos, de que todos os desejos que nos habitam são nossos, de que não tem nada que seja de Deus ou não tem nada que seja do inimigo, tá? Isso também é falso. Porque Santo Inácio ensina, por exemplo, que tem sortes de pensamento que vem de Deus, outras sortes de pensamento que vem do inimigo e outras sortes de pensamento que vem de nós mesmos, tá bom? Então, dentro do nosso tempo, em particular, há toda uma guerra contra a mentalidade transcendente. Tanto que veja como que as pessoas que são mais conservadoras e mesmo as linhas mais conservadoras que buscam afirmar como que o reinado de Cristo sobre a Terra são tidas como, muitas vezes, lunáticas. Hoje em dia, né, a fé está sendo caluniada, está sendo rebaixada. Né? Então, a gente precisa ser pessoas de coragem para verdadeiramente fazer esse caminho, porque vai ter como que uma maioria, né, que não vai entender, tá bom? Sobre essa questão, o inimigo não entra na nossa mente, mas tem pensamentos que são inspirados pelo maligno, tá bom? Por isso que a gente reza no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Isso significa que o inimigo nos tenta, e ele nos tenta por meio de pensamentos, tá? Então, essa questão toda de conseguir fazer esse caminho, de entender essas regras, então o Santo Inácio ele traz ali uma série de regras sobre como se aproximar de Deus e como identificar os ardis do inimigo que vão procurar te afastar de Deus. Então ele vai explicar essa tônica de altos e baixos da vida espiritual, que o caminho para Deus não é um caminho reto, é um caminho de ondas, de altos e baixos, tá? E que você vai ter, então, geralmente os pensamentos contrários que te levam na direção oposta da vontade de Deus. Você precisa identificar quais são. Então, por exemplo, na questão... Santo Inácio, ele trabalha com essa matéria do pensamento, tá? Ele nos chama pela oração não para fazer uma avaliação moral, tá? Apesar de que para a gente poder fazer esse caminho espiritual, a gente precisa ter um fundamento moral, que é a fé da igreja. Então, ali ele também, ele ensina os fundamentos, assim, dessa visão da fé da igreja, que é uma fé de que nós somos para Deus, de que nós temos por finalidade última a salvação da nossa alma e que isso é que nos traz felicidade, tá? Então, o que ele vai ensinar a gente é basicamente ficar atento à luz de Deus, aos nossos pensamentos e sentimentos, mas ele tem uma técnica, né? Ele vai ter técnicas, vários exercícios que ele vai propor para que a gente possa conhecer, né, essa tônica interior. Mas aí eu queria também, antes de entrar mais nesses detalhes, eu queria falar para você a questão seguinte: como está havendo no nosso tempo essa visão de fé, que é uma fé voltada só para as coisas da terra, contrária a essa fé que Santo Inácio perseguiu,
correto? Como eu contei aqui no relato da vida dele. Como tem hoje uma fé toda voltada, principalmente a fé protestante, é uma fé toda voltada para ganhar de Deus, como se Deus fosse um mágico da lâmpada, né? Aquele, como que é? Um gênio da lâmpada, né? E aí você esfrega e ele cumpre o meu desejo. Ah, se ele não faz, significa que ele não tá comigo. Gente, isso é extremamente mimado, tá? A gente não pode ter essa relação com Deus, tá bom? Não é isso, Deus não tá lá para nos servir. Nós estamos aqui para servi-lo, então a gente tem que, se a gente colocar Deus nessa situação, ele não vai se submeter a isso e a gente ainda vai ofendê-lo, tá? Então, quando São Paulo fala assim, se eu espero com a minha fé alguma coisa desse mundo, a minha fé é vã. Então, se eu começo a procurar Deus apenas para eu ter a realização dos meus desejos, dos meus projetos pessoais, eu estou instrumentalizando Deus. Eu estou fazendo Deus um objeto dos meus desejos, estou usando Deus para alcançar o que eu quero. Deus não aceita ser usado. Deus é para ser servido, não para ser usado. Ele não admite se colocar no papel de alguém que é usado. Então, no fundo, esse modo de nos relacionar com Deus é um modo de ofender a Deus. E cada vez mais que a gente faz isso, mais a gente se afasta dele, do projeto que ele tem para nós. Assim como Santo Inácio, quanto mais sonhava com aqueles sonhos dele de cavalaria e tal, dentro do sonho de ser um cavaleiro e de casar com uma donzela nobre, ele pensava naquilo, ficava alegre enquanto ele pensava naquilo, ele achava que a realização dele vinha daquilo. Mas, quando ele pensava no sonho de seguir Jesus, como seguiram os santos, como fizeram São Domingos e São Francisco, a felicidade dele era muito maior. Ele tinha essa felicidade até mesmo quando ele não estava pensando nessa possibilidade. Ele pensava naquilo por um longo tempo, aquilo deixava ele muito feliz, e ele esquecia de pensar naquilo, aquilo continuava deixando ele feliz. Tá? Então, a vocação, ela necessariamente nos deixa feliz. Tá? Então, tem jeito de eu ser chamada a ser casado com alguém que eu não gosto? Não. Tá? Não é essa a vocação. Nossa vocação toda a vocação em Cristo é uma vocação à vida plena. Todos nós somos primeiro vocacionados à santidade, à vida plena. Tá bom? Agora, nós precisamos nos colocar numa relação com Deus, que é uma relação de obediência verdadeira, em que a gente reconhece que o que ele quer para nós é verdadeiramente o nosso bem e de que ele sabe o que é o nosso bem mais do que nós mesmos sabemos. Tá? Assim como Santo Inácio foi lá e depôs as suas armas aos pés da Nossa Senhora de Montserrat. Tá bom? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa decidir trilhar um novo caminho. Isso não é tão fácil, não é só chegar e fazer isso que eu tô falando, não é. Por quê? Porque as forças contrárias, elas são muito, muito grandes. As forças que hoje nos dizem, mesmo dentro da igreja, que Deus, né, que você tem que escolher alguém, que Deus não projeta alguém para casar com outro, que não existe. Agora, então quer dizer que a providência divina, alguma coisa escapa à providência divina? Alguma coisa escapa. Então, será que o projeto das famílias que ele pensou, se Deus pensou que você tivesse filhos, essas pessoas, Deus já sonhou com essas pessoas desde sempre. E esse filho é uma pessoa concreta. Falo isso com a Clara, minha filha. Ela fala assim, ela vê foto do meu casamento, da minha lua de mel, ela pergunta, onde que eu estava? Eu falei, você estava no coração do Papai do Céu. Entendeu? Deus sonhou com ela. E sonhou com o meu casamento para que ela pudesse nascer. Entendeu? Porque ninguém está aqui aleatoriamente. E a providência divina não está por aí jogando dados. Não faz nada ao acaso. Entende? Entretanto, nós precisamos verdadeiramente buscar um meio concreto, um meio empírico de alinhar o nosso coração com o coração de Deus, procurando saber de modo particular de Deus o que Ele quer de nós. Assim como fez Santo Inácio. Nós somos todos chamados a isso. Ninguém pode renunciar a isso.
entendeu? Ninguém pode renunciar a isso. O Senhor, ele se entristece com a quantidade de almas que são superficiais e não fazem questão de conhecê-lo, nem de conhecer-se a si mesmo nele, nem de conhecer o projeto que ele tem para elas. Tá? Isso entristece o coração de Deus, porque ele não nos fez para ficar aí à deriva, sem saber quem somos, sem saber o que devemos fazer de nós. Não. Ele nos fez para um projeto de participação na salvação do mundo, na salvação, no reinado de Cristo na terra, para sermos santos, como ele é santo. Mas por participação, não por esforço nosso. Tá? Então, vocês percebem que a gente precisa mudar aí um paradigma. Primeiro, não acredite nos seus sentimentos. O caminho de discernimento é um caminho de você rezar olhando para dentro, indo além daqueles sentimentos mais fortes, mas observando. Lembra aqui, ó, Santa Elisa, eu estava aqui olhando, vendo aqui o texto de Reis, 1 Reis 19, de 9 até 18. O encontro com Deus de Elias no Horebe. Lá ele entrou na gruta, assim como Santo Inácio entrou na gruta, onde passou a noite. E foi-lhe dirigida a palavra do Senhor nestes termos: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: eu me consumo de ardente zelo pelo Senhor dos Exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram teus profetas à espada. Fiquei somente eu e procuram tirar minha vida. E Deus disse: sai e fica na montanha diante do Senhor. E eis que o Senhor passou. Um grande e impetuoso furacão fendia as montanhas e quebrava os rochedos diante do Senhor. Pensa, esse grande e impetuoso furacão muitas vezes são as nossas emoções, nossos pensamentos, nossas paixões, que são, muito atribulados, e nós ficamos só ouvindo elas, porque elas fazem mais barulho, os nossos pensamentos, os nossos afetos, tá? Então, um grande e impetuoso furacão fendia as montanhas, quebrava os rochedos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no furacão, que são aquelas grandes emoções, aquela sensação de paixão e tal, que isso é da carne, isso é só do corpo. A gente não é chamada a amar só com o corpo. Isso é simplesmente um efeito químico, biológico sobre o corpo. Não estava no furacão. E depois do furacão houve um terremoto. Então, que é toda a desolação, as coisas tristes que acontecem e tal, e que a gente perde, né, o centro. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, o ruído de uma leve brisa. O ruído de uma leve brisa. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Então veio-lhe uma voz que disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: eu me consumo de ardente zelo pelo Senhor dos Exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram teus profetas à espada. Então, gente, esse pensamento de que querer alguém para casar, que Deus não tem ninguém para alguém, isso aí é simplesmente isso aqui, é a perda da fé. É não viver segundo a fé de sempre. Porque o Senhor sempre ensinou na Casta Econômica do Papa Pio XI, está ali ensinado que a família, ela é um projeto que nasce no coração de Deus. Que ele é um projeto de instituição divina. Isso significa que não é mera construção humana. Isso significa que ela nasce desde sempre, desde a eternidade, no coração de Deus. Esse é o ensinamento do Papa Pio XI. Um ensinamento eterno, perene sobre o sacramento do matrimônio. Entendeu? Entretanto, como alguns foi eclipsado no nosso tempo, muitos dos ensinamentos católicos de sempre não têm chegado a nós por causa de uma grande confusão que a gente vive no nosso tempo, que a gente ouve todo tipo de doutrina que concorre também com a nossa fé. E a gente não sabe a que dar atenção.
a gente não sabe a quem seguir. A gente precisa deixar tudo para seguir Jesus. Então a gente precisa verdadeiramente dar prioridade para isso na nossa vida, que é fazer esse mergulho, que é ir buscar dentro, ir buscar esse instrumento que foi disponibilizado aqui, que é, por exemplo, a imersão Epifania, que através do qual você poderá fazer esse encontro direto com Deus e entender as regras de discernimento, isto é, como classificar os teus pensamentos, os teus sentimentos, como agir dentro de cada um deles para acolher o que vem de Deus e rejeitar o que não vem de Deus. Tá? Isso tudo não se pode pegar um livro, entender e depois fazer. É preciso pegar o livro, igual a aula, ouvir, praticar, depois voltar, praticar de novo e tentar, e aí parecer que não tá dando certo, lá tentar de novo. Entendeu? Porque é um tipo de coisa como essa, você não aprende sentando lendo um livro. Porque você tem que fazer. Pegar aquilo ali, aplicar, mas você tem que rezar, tem que se colocar na presença de Deus, procurar praticar esse tipo de oração que vai te levar ao contato direto com Deus e esperar a visita do Senhor. Esperar Ele mesmo vir ao seu encontro para falar com você. E é isso que a imersão Epifania vai te trazer. A imersão Epifania, ela não é o conteúdo inteiro dos exercícios espirituais, mas o conteúdo que particularmente diz respeito, porque o conteúdo ele é bem extenso, para ser um seguidor de Cristo como um todo, existe todo um processo bem cumprido. Então ali eu foquei em dar exemplos práticos dessa questão do discernimento da vontade de Deus. O discernimento da vontade de Deus para a sua vida. Como discernir a sua vocação e como chegar a cumpri-la. Então, ali há um conjunto de contemplações guiadas, que são orações inacianas, em que você se coloca na cena do Evangelho para rezar, com o conjunto de explicações sobre as regras de discernimento, sobre como você lidar com esses pensamentos, sobre, né, com exemplos práticos que você possa aplicar, entendeu? Que você possa, de fato, colocar em prática na sua vida para discernir a vontade de Deus. Entretanto, existe um porém. Como Santo Inácio escreveu isso para ser um processo, para ser vivido com um orientador, um orientador espiritual e um orientando, isso não é uma coisa que se faz completamente sozinho. Então, como que eu estruturei a imersão Epifania para funcionar? Basicamente, você precisa, para realizar os exercícios como eles foram pensados, você precisa também partilhar com outra pessoa o conteúdo da sua vivência, tá? Como eu não consigo, né, assim, ouvir cada um, isso já é inviável para mim, então eu crio ali um grupo no WhatsApp em que vocês poderão partilhar uns com os outros, fazer esse processo de externalização, porque essa partilha, ela é como se fosse uma coisa de tirar do pensamento e trazer para fora, para apreciação do olhar do outro. Porque a partir disso é que aquilo se torna real para você. Enquanto está só no seu pensamento, você fica pensando que aquilo talvez seja só uma imaginação sua. Então, você traz a tua experiência. Então, é necessário que você vivencie as meditações, tome nota delas, faça reflexão com base nas aulas, que tem exemplos práticos, se aplique naquilo e depois exponha no grupo, tá? Para que todo o processo se desenrole, tá bom? Ali no grupo também vocês vão ter oportunidade de ter convivência com outras pessoas que estão vivendo a mesma busca e podem também se unir, fazer amizades e partilhar também individualmente suas próprias vivências, uma vez que vocês sintam assim esse apelo para essa amizade. De fato, muitas das minhas alunas, elas desenvolvem uma amizade profunda, exatamente porque ser amigo é amar as mesmas coisas e detestar as mesmas coisas. E ali, como não tem muita gente, aparentemente não tem muita gente que quer
essas mesmas coisas, encontrar outras pessoas que as querem é uma forma de encontrar também o tesouro. Vamos lá, então. Bibi, essas aulas e questões vocês vão passar? Quais? Eu não estou entendendo muito bem a que você está referindo. Sim, dentro do Epifania, eu não vou passar aqui, não. Aqui eu vou ensinar, né, para vocês todo esse processo. Agora, a questão sobre o quanto vocês precisam verdadeiramente ir além, buscar, entendeu? Ali é o curso, que é a imersão Epifania, porque é impossível eu dar para vocês o conteúdo todo que está lá, por exemplo, aqui. Ele é extremamente denso, ele depende de você verdadeiramente fazer como Santo Inácio, deixar as outras coisas e se dedicar a isso. Não vai adiantar você querer só ouvir uma aulinha e tal e achar que aquilo ali vai te transformar o suficiente para você ser capaz de trilhar um caminho como esse, entendeu? Que depende mesmo de uma relação mesmo assim com Deus mais profunda, tá? A questão é que dentro, uma vez que vocês entrarem no curso, ali vai ter um grupo do WhatsApp. Aí vocês podem conversar individualmente, tá? Aí eu sugiro que esses exercícios sejam feitos na primeira hora da manhã, tá? Quando eu fiz assim, às vezes que eu fiz sempre assim, tá? Na primeira hora da manhã, por 1 hora, ou às vezes 1h30 todos os dias, tá? E uns 15 minutos à noite, assim, para fazer como que uma reflexão antes de dormir, procurando, assim, verdadeiramente colocar toda a vida em torno da oração e não achar um lugarzinho na vida para oração, entendeu? É possível Deus confirmar confiantemente alguém, mas essa pessoa está namorando ou não aparentar nenhum interesse? Sim, é possível. Mas é preciso verdadeiramente fazer esse discernimento de uma maneira mais criteriosa, entendeu? Então, assim, não basta só você sentir, entendeu? Você precisa criar essa convicção com base em critérios sólidos o suficiente. Os critérios de discernimento inaciano, eles são sólidos, eles são estruturados, eles não são achismo e eles não são sentimento. Eles têm características palpáveis o suficiente para você chegar a conclusões muito bem firmes e sólidas a respeito do que você vai fazer, do que é o caminho de Jesus para você, tá bom? Esse foi o caminho de Santo Inácio para a própria santificação dele, sim, e é o caminho de santificação inaciano por excelência, tá? Os exercícios de Santo Inácio, não, nesse grupo, aqui, né, nessa jornada de 4 dias, eles não serão passados diretamente, porque também só ter uma vivência aqui em 4 dias não é suficiente. Esses exercícios, para você ter acesso, igual eu estou te falando, eles são profundos, eles demandam que você compre o curso e se comprometa. E aí é necessário verdadeiramente não só gastar dinheiro, mas também gastar o teu tempo e a tua penitência, o teu sacrifício de verdadeiramente se devotar a isso. Porque se você for tentar fazer isso de modo o mais conveniente possível para você, não vai rolar, entendeu? Você não vai conseguir extrair daquilo ali a vivência autêntica que você precisaria ter. É possível seu ex-companheiro ser a pessoa escolhida por Deus para ser seu marido? Tudo é possível. Tudo é possível. Entendeu? Não tem, só que não dá para você generalizar, entendeu? É preciso necessariamente fazer o caminho interior. Lá na Epifania, como eu trabalho com essas regras específicas do discernimento da vontade de Deus e as meditações guiadas, elas são da chamada segunda semana. Elas são em 24 aulas e 24 meditações e tem materiais complementares, tá bom? Então, eles são para ser feitos, sim, em 30 dias. Eu oriento que se faça 24 dias as meditações e aulas e os outros 6 dias sejam feitos
assistindo aos materiais complementares, aos outros conteúdos que tem ali, para poder construir teu repertório, né, o seu conhecimento mesmo, tá? Dos exercícios como um todo e como que eu ouvi exemplos de outras pessoas que praticaram para contrastar. E aí você faz em 30 dias, só que o acesso é de 1 ano, então o modo como eu oriento fazer é para fazer como um processo de 30 dias, mais durante 1 ano. Entendeu? Como se fosse uma novena de 24 dias, você volta e retoma. Entendeu? Porque você pode fazer mais intensamente da primeira vez e depois você reorganiza de uma maneira em que você faz de forma um pouco menos intensiva e tudo mais, mas é preciso, para Santo Inácio, é necessariamente preciso que o caminho seja um caminho processual, tá? Não é uma coisa, muitas desses conteúdos, dessas verdades que você busca em Cristo, você não vai ter através de uma só experiência, mas através de uma conclusão que você chega por um somatório de experiências e da avaliação dessas experiências e a própria transformação sua que vai acontecendo durante esse processo, tá? Você pode fazer em menos tempo? Pode, entendeu? Pode fazer em menos tempo, mas é claro que o seu aproveitamento não é o mesmo, tá? Certamente que não é o mesmo. O seu aproveitamento depende da sua disponibilidade de dedicação, tá? Então, o curso, ele é uma espécie de retiro, tá? Eu não tenho um retiro presencial, mas eu não disponibilizo. Mas o curso, ele é projetado para ser um retiro que você possa fazer em casa, tá? Que você precisa se recolher e se interiorizar para fazê-lo, tá bom? Então, queridos, é isso. Essa foi a live de hoje. Amanhã eu vou falar mais um pouco sobre um outro ponto. Sobre o que pode estar te atrapalhando a conseguir verdadeiramente fazer essa descida, essa interiorização, esse mergulho em si e em Deus para poder, né, seguir, conhecer a vontade de Deus a teu respeito. Para quê? Para que a gente quer conhecer a vontade de Deus a nosso respeito? Obviamente, para amá-la e colocá-la em prática, né? A gente não está brincando com Deus, brincando de fazer de Deus um vidente, né? Então, essas vagas e tudo mais vão ser abertas sobre detalhes de preço, outras coisas mais adiante. Lá no final, no último dia, no dia 4, na quinta-feira, eu vou falar. Por enquanto, o que eu tenho agora é a novidade para amanhã, tá? Além de eu contar para você amanhã o que você não sabe, mas que está te impedindo de conseguir fazer esse mergulho, de poder tomar uma decisão como essa na sua vida, como sendo a mais relevante na sua vida, que diz respeito à decisão de vida sua, o que você faz de si, a quem você é para Deus e o que você tem de fazer de si, tá? Amanhã eu vou falar sobre o que te está impedindo, como que você vai aprender a tirar essas amarras e também vou ter aqui uma aluna minha, tá? Que vai dar um pequeno depoimento. Eu tive aqui a Lilian que deu também depoimentos aqui nos comentários, tá? Muito obrigada, Lilian, querida. E todas vocês que estiveram aqui, eu espero você amanhã. Agora, eu vou pedir que vocês façam uma coisa, até para que eu saiba exatamente como essa live chegou para você hoje, o que você aproveitou bem dela. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu story, você coloca para mim lá, tá bom? O que foi mais significativo, o que foi que você mais aproveitou desse conteúdo de hoje e coloca lá para a gente poder partilhar o que foi assim mais reflexivo, o que foi mais relevante para você, para que eu também conheça você um pouquinho, tá bom? E aí venha amanhã 21 horas em ponto. Espero que você tenha gostado, tá? E a gente continua.
Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvor a Deus. Viva Cristo Rei.